O zumbido do jato particular era baixo, constante, quase calmante, mas dentro da cabine, a atmosfera estava longe de ser tranquila. Os assentos de couro macio, as mesas de mogno polido e as garrafas de champanhe gelado pintavam um quadro de elegância e poder. No entanto, para Carolina Fernandes, sentada no canto mais distante com as mãos cobrindo protetoramente sua barriga de 6 meses de gravidez, aquele luxo parecia uma jaula. Seu coração estava batendo forte, seus olhos estavam ardendo, e cada som vindo do outro lado do corredor a cortava mais fundo em sua alma. Seu marido, Henrique Monteiro, estava reclinado confortavelmente em um dos assentos grandes, um copo de uísque na mão. Sua gravata estava solta, seu sorriso era arrogante, sua risada preenchendo a cabine. Ao lado dele, envolta em um vestido prateado cintilante que deixava pouco para a imaginação, estava Verônica Mendes, sua amante. Seus dedos bem cuidados repousavam audaciosamente no braço de Henrique, seus lábios vermelhos roçando a orelha dele enquanto ela sussurrava algo que o fazia soltar uma gargalhada. Não era apenas intimidade, era uma exibição pública destinada a humilhar. Carolina podia sentir cada par de olhos piscando entre ela e o casal do outro lado da cabine. Alguns parceiros de negócios, 2 investidores de alto perfil e até mesmo os comissários de bordo foram forçados a testemunhar a cena feia. Todos sabiam que Henrique era casado. Todos sabiam que ela era sua esposa. E ainda assim, lá estava ele, ostentando sua amante diante deles, como se ela nem existisse. Ela piscou rapidamente, se controlando para não chorar. Chorar só pioraria as coisas. Chorar daria a Verônica a satisfação que ela claramente queria, porque Verônica não era sutil. Toda vez que ela se inclinava para mais perto de Henrique, ela lançava um olhar triunfante para Carolina, como um gato brincando com um pássaro ferido. A risada dela era aguda, estridente e cortante. Carolina se moveu desconfortavelmente em seu assento, sentindo seu bebê se mover sob suas costelas. Ela sussurrou para si mesma: "Está tudo bem, querida. A mamãe está aqui. Vamos ficar bem." Mas, no fundo, ela não acreditava em suas próprias palavras. Ela se sentia presa, presa em um casamento que se tornara um pesadelo, presa em um jato onde ela não podia escapar, presa em uma humilhação que a cortava mais fundo do que qualquer lâmina poderia. Henrique levantou seu copo em uma celebração falsa, virando a cabeça apenas o suficiente para olhar para ela. "Anime-se, Carolina", ele disse em voz alta, sua voz pingando de sarcasmo. "Você deveria estar feliz. Nem todo mundo consegue voar para Paris em um jato como este. Você deveria tentar sorrir. Você parece patética." O salão deu risadinhas constrangedoras. Os investidores trocaram olhares, alguns envergonhados, alguns entretidos. As bochechas de Carolina ficaram quentes, mas ela não respondeu. Ela havia aprendido há muito tempo que responder a Henrique em público só piorava as coisas. Ele prosperava com a dor dela. Ele gostava de mostrar ao mundo o quão pouco ela importava para ele agora. Verônica se inclinou para ele, seu perfume preenchendo o ar. "Ela só está com ciúmes, querido." Ela ronronou alto o suficiente para que todos ouvissem. "Nem toda mulher consegue manter um homem como você." Então ela inclinou a cabeça para trás e riu, uma risada cruel e triunfante que cortou o peito de Carolina. Os dedos de Carolina se apertaram no apoio de braço. O bebê chutou novamente, como se sentisse sua angústia. Por um momento, ela pensou que poderia desabar. A humilhação era insuportável, mas foi a traição que a estilhaçou. Era uma vez
Henrique tinha sido o homem em quem ela confiava sua vida, o homem que prometeu amá-la através de todas as dificuldades. O jato atingiu uma bolsa de turbulência, sacudindo os passageiros. Verônica soltou um grito brincalhão e agarrou o braço de Henrique enquanto ele ria e a tranquilizava. Carolina se firmou com uma mão na barriga. A ironia não se perdeu nela. Seu marido podia confortar sua amante, mas ele nunca havia perguntado se ela estava confortável durante a gravidez. O silêncio que se seguiu à turbulência era pesado. Carolina tentou se concentrar no zumbido dos motores, em sua respiração, em qualquer coisa que a impedisse de desabar na frente daquelas pessoas. Mas então a voz de Verônica ecoou novamente, afiada como uma faca. Diga-me, Carolina. Ela zombou, virando a cabeça deliberadamente. Você já se perguntou por que ele me escolheu? Por que ele prefere minha companhia em vez da sua? A pergunta pairou no ar como fumaça. Henrique sorriu, tomando outro gole de sua bebida, nem mesmo tentando defender sua esposa. Os investidores se inclinaram para a frente, desconfortáveis, mas curiosos. Carolina engoliu em seco, sua garganta apertada. Ela queria gritar, chorar, exigir respeito. Mas as palavras ficaram presas em seu peito. Ela ficou congelada, seu silêncio apenas alimentando a crueldade deles. Verônica se inclinou para mais perto, seus olhos brilhando com malícia. É simples, na verdade. Algumas mulheres são feitas para serem admiradas, amadas, desejadas. Ela inclinou a cabeça com arrogância. E outras, bem, elas são apenas feitas para serem esquecidas. A cabine irrompeu em risos suaves, sussurros abafados e o tilintar de copos. Os olhos de Carolina se encheram de lágrimas que ela se recusava a deixar cair. Ela virou o olhar para a pequena janela oval, o céu noturno se estendendo infinitamente lá fora. As estrelas piscavam fracamente, zombando dela com sua distância. Seu estômago revirava, seu coração doía, e naquele momento, ela percebeu que estava completamente sozinha. Henrique a havia abandonado emocionalmente muito antes daquela noite. E agora, ele estava despojando sua dignidade na frente do mundo. Mas o que ela não percebeu, o que ninguém percebeu, era que outra pessoa estava observando. Alguém que havia permanecido em silêncio, sua expressão ilegível, seu copo intocado. Alexandre Monteiro, o irmão mais velho de Henrique, estava sentado na outra extremidade da cabine. Um bilionário por direito próprio, ele havia construído impérios com o tipo de precisão e disciplina que Henrique nunca possuiu. Sua presença era poderosa, imponente, mas contida. Ao contrário de Henrique, ele não precisava ostentar sua riqueza ou charme. Ele simplesmente existia, e o salão se curvava à sua gravidade. Ao longo da noite, Alexandre não havia dito uma palavra. Ele havia observado em silêncio, seus olhos afiados não perdendo nada, a crueldade, a humilhação, o escárnio. Agora, enquanto a risada de Verônica ecoava novamente e os ombros de Carolina tremiam em desespero silencioso, sua mandíbula se apertou. Seus nós dos dedos ficaram brancos ao redor da haste de seu copo. Pela primeira vez, ele se inclinou para a frente, sua voz cortando a cabine como aço. Já chega. A risada morreu instantaneamente. Todos os olhos se voltaram para ele. Henrique congelou, o sorriso arrogante desaparecendo de seu rosto. Verônica piscou, seus lábios pintados se abrindo em choque. E Carolina,
Com os olhos arregalados, olhou para o homem que ela mal ousara reconhecer até agora, porque o que Alexandre estava prestes a fazer mudaria tudo. O silêncio que se seguiu às palavras de Alexandre foi ensurdecedor. O jato particular, antes cheio de risadas e arrogância, agora parecia mais frio, mais apertado, quase sufocante. Todos se viraram para olhá-lo. Sua surpresa era clara. Henrique se remexeu desconfortavelmente em seu assento, dividido entre a irritação e o desconforto. O sorriso confiante de Verônica vacilou, suas unhas perfeitamente feitas batendo nervosamente na borda de seu copo. Carolina ficou congelada, seus olhos arregalados fixos em Alexandre. Por um momento, apenas um breve e fugaz momento, ela sentiu como se alguém finalmente a tivesse visto a humilhação, a crueldade, o sofrimento silencioso. Mas aquele momento de alívio frágil foi de curta duração. Henrique soltou uma risada seca, balançando a cabeça. "Qual é, Alex?" Ele zombou, erguendo seu copo em direção ao irmão. "Não me diga que você está do lado dela. Ela é minha esposa, não sua. Se eu quero brincar com ela, eu brinco." Brincar? A voz de Alexandre era calma, perigosamente calma. Isso não me pareceu uma brincadeira. Os olhos de Henrique se estreitaram, mas em vez de responder, ele se recostou em seu assento, fingindo não se importar. Verônica, no entanto, não estava pronta para recuar. Ela se inclinou para a frente, sua voz pingando de falsa simpatia. "Honestamente, Alexandre, você não deveria gastar sua preocupação. Algumas mulheres simplesmente não sabem como manter seus maridos felizes. Carolina teve a chance dela. Agora é a minha vez." As palavras cortaram a cabine como vidro. Carolina se encolheu, suas mãos agarrando instintivamente a barriga. O calor subiu ao seu rosto, sua humilhação se tornando insuportável. Ela queria desaparecer, sumir no ar, mas não podia. Ela estava presa naquela prisão voadora, forçada a ouvir enquanto a mulher que seu marido exibia ao lado dele zombava de sua existência. Henrique soltou uma risadinha, claramente entretido. "Verônica tem razão. Tem. Carolina, você tem sido deficiente. Eu mereço mais. Eu mereço uma mulher que me entenda, que não me arraste com suas mudanças de humor e exigências." Ele gesticulou em direção a Verônica com um sorriso arrogante. "É por isso que ela está aqui. Ela me faz sentir vivo." Gritos abafados se espalharam pela cabine. Até os investidores se remexeram desconfortavelmente em seus assentos. Isso não era mais apenas fofoca. Era crueldade entregue a uma audiência. O peito de Carolina se apertou. Ela mordeu o lábio com tanta força que sentiu o gosto de sangue, lutando contra o soluço que se agarrava à sua garganta. Mas antes que ela pudesse responder, Verônica se levantou. O clique de seus saltos no chão polido ecoou como uma contagem regressiva. Ela atravessou o corredor estreito, parando na frente do assento de Carolina. "Vamos ser honestas", Verônica zombou, cruzando os braços sobre o peito. "Olhe para você, sentada aí como um animal ferido, se escondendo atrás de sua barriga. Você acha que a pena vai manter um homem? Você acha que estar grávida te torna especial? Mulheres engravidam todos os dias." A respiração de Carolina ficou presa. Suas mãos se apertaram sobre o estômago como se estivesse protegendo seu filho ainda não nascido do veneno que saía da boca daquela mulher. Verônica se inclinou, seu rosto a poucos centímetros do de Carolina. O perfume dela era avassalador, agudo e nauseante. Sua voz caiu em um sussurro destinado a ferir ainda mais. "Ele não te ama mais. Ele nunca vai amar.
Você não passa de um peso morto. Então, em um movimento rápido e chocante, a mão de Verônica se estendeu. Ela agarrou um punhado do cabelo de Carolina e puxou. Carolina ofegou, um grito de dor rasgando sua garganta enquanto sua cabeça era jogada para trás. A sacudida repentina quase a tirou de seu assento. O pânico subiu em seu corpo, seu coração disparando, seus braços instintivamente se enrolando em sua barriga para proteger seu bebê. A cabine explodiu, com gritos, exclamações, o barulho de cadeiras raspando no chão. Um dos investidores se levantou de seu assento em choque. O comissário de bordo deixou cair a garrafa que segurava, com o vidro se estilhaçando pelo chão. Mas o som mais alto foi a risada de Henrique. Ele não se moveu para parar Verônica. Ele não protegeu sua esposa grávida. Em vez disso, ele se recostou em sua cadeira, sorrindo, desfrutando do espetáculo como se fosse entretenimento. "Cuidado, Verônica", ele disse sorrindo. "Não a machuque muito, ela é frágil." As lágrimas de Carolina embaçaram sua visão enquanto a dor queimava em seu couro cabeludo. Sua humilhação estava completa. Seu marido havia permitido que sua amante a agredisse, sua esposa grávida, e em vez de impedir, ele a incentivou. Seu peito arfava, sua voz falhou enquanto ela sussurrava: "Henrique, por favor." Mas sua súplica foi abafada pela risada de Verônica, cruel e triunfante. "Você vê, até ela sabe que é impotente. Ela não pode lutar comigo. Ela não pode lutar com ninguém." O corpo inteiro de Carolina tremia. Sua dignidade estava despedaçada. Ela sentiu o peso de cada par de olhos sobre ela, julgando, tendo pena, zombando. Ela queria gritar, lutar, mas o medo de machucar seu bebê a manteve congelada. Tudo o que ela podia fazer era suportar a humilhação, seu coração se partindo a cada segundo. Foi Alexandre quem se moveu primeiro. Sua cadeira raspou para trás com uma rapidez que silenciou a cabine. Ele atravessou o corredor em 2 passadas longas, sua presença tão imponente que o aperto de Verônica vacilou. Ele agarrou o pulso dela com uma força que a fez ofegar e a forçou a soltar o cabelo de Carolina. "Já chega", ele disse, sua voz como gelo. Seu olhar fixou Verônica no lugar, sua arrogância desmoronando sob o peso de sua autoridade. "Toque nela de novo, e você vai se arrepender." Verônica recuou, esfregando o pulso, seus olhos piscando com medo e fúria. O sorriso de Henrique desapareceu, substituído por um vislumbre de desconforto. Pela primeira vez, ele pareceu perceber que seu irmão não ia ignorar seu comportamento. Carolina, com o cabelo bagunçado, as bochechas molhadas de lágrimas, sentou-se tremendo em seu assento. Seu peito subia e descia com respirações irregulares. Ela olhou para Alexandre com choque e gratidão se misturando em seu olhar. Ninguém nunca havia a defendido daquela forma, não desde que seu casamento começou a desmoronar. Alexandre não a olhou diretamente, mas seu tom suavizou, mesmo que ligeiramente. "Você está segura agora", ele disse em voz baixa. Então voltou seu olhar firme para Henrique. "Você me dá nojo", ele disse francamente. "Você deixou outra mulher agredir sua esposa grávida e riu. Você tem alguma ideia do tipo de homem que isso te faz?" A cabine estava em silêncio. Henrique abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Sua arrogância estava vacilando. As lágrimas de Carolina diminuíram, mas a dor em seu peito só aumentou. Ela havia sido humilhada, degradada, quase quebrada. E ainda assim, naquele momento, uma semente de algo desconhecido se agitou dentro dela. Não era esperança, ainda não. Mas era o mais fraco dos sussurros de força, porque pela primeira vez alguém havia visto sua dor e se recusou a permitir que continuasse. E ela não conseguia se livrar da sensação de que aquela noite era apenas o começo
do que estava por vir. A cabine do jato parecia um tribunal, com todos os olhos fixos na figura alta e imponente de Alexandre Monteiro. Sua presença preenchia o salão, engolindo a arrogância que pairava apenas momentos antes. Onde Henrique prosperava com risos baratos e jogos cruéis, Alexandre carregava algo mais pesado, uma autoridade que silenciava as pessoas sem que ele precisasse levantar a voz. Carolina estava encolhida em seu assento, com o cabelo bagunçado pela agressão de Verônica, seu corpo tremendo enquanto ela agarrava o estômago protetoramente. As lágrimas ainda brilhavam em suas bochechas, mas ela não estava mais completamente sozinha. Pela primeira vez em anos, alguém havia se colocado entre ela e seus algozes. Ela mal conseguia respirar enquanto tentava processar o que tinha acabado de acontecer. Verônica havia recuado, sua arrogância se quebrando. Seus lábios pintados se abriram enquanto ela tentava falar, mas nenhum som saiu. Ela havia subestimado Alexandre. Todos tinham. O olhar de Alexandre varreu a sala, lento e deliberado. O que todos vocês acabaram de testemunhar, ele disse calmamente. Não foi apenas vergonhoso, foi criminoso. Os investidores se remexeram desconfortavelmente em seus assentos. Eram homens acostumados a jogos de poder, a ver fortunas subirem e caírem como dados em um jogo. Mas mesmo eles não podiam ignorar o peso de suas palavras. Sua voz carregava algo que exigia obediência, como um martelo batendo. Henrique forçou uma risada, embora seus olhos traíssem desconforto. Qual é, Alex? Não transforme isso em algo que não é. Estávamos nos divertindo. Carolina é muito sensível. Verônica apenas se empolgou. Ninguém se machucou. Ninguém se machucou? Os olhos de Alexandre se estreitaram, sua mandíbula se apertando. Ela está carregando seu filho, Henrique. Você sequer entende o que isso significa. Sua voz se tornou mais afiada, cortando o ar. Essa mulher é sua esposa, a mãe de seu bebê ainda não nascido. E você ficou sentado aí rindo enquanto sua amante a agredia. A palavra amante pairou no ar, vulgar e crua. Verônica se encolheu, a expressão de Henrique escureceu. Pela primeira vez, a vergonha rastejou em seus traços, embora ele rapidamente tentasse mascará-la com arrogância. Você está exagerando, Henrique estalou. Isso é entre mim e minha esposa. Fique fora disso. Não. Alexandre respondeu, sua voz baixa, mas firme. Isso deixou de ser apenas entre você e ela no momento em que você arrastou a dignidade dela na lama, na frente de todas estas testemunhas. Você a humilhou, Henrique, e por extensão, você humilhou esta família. Os investidores trocaram olhares. O nome Monteiro carregava peso em todos os cantos do mundo. Manchar o nome tão publicamente era perigoso, imprudente. Carolina engoliu em seco, seu coração batendo forte. Ela sempre pensou que Alexandre era distante, intocável, desinteressado em sua existência. Mas agora, ao ouvi-lo falar, ela percebeu que ele havia estado observando o tempo todo, observando e julgando silenciosamente a crueldade que ela suportava. O temperamento de Henrique se inflamou. Ele se levantou abruptamente, seu copo batendo na mesa, com líquido âmbar se derramando sobre a madeira polida. Não se atreva a me dar sermão. Você acha que é melhor que eu porque construiu algumas empresas e tem a imprensa comendo na sua mão? Você nunca foi casado. Você não sabe como é. Alexandre se levantou também, sua estatura imponente superando a de seu irmão mais novo. O contraste entre eles era gritante. O desespero de Henrique contra a inabalável compostura de Alexandre. Eu posso não ser casado, Alexandre disse, sua voz calma, mas com um tom de aço.
Mas eu sei o que significa ser um homem. E um homem protege sua família. Um homem não abandona sua esposa. Um homem não ri enquanto a mulher que carrega seu filho é atacada. O silêncio tomou conta da cabine. Ninguém ousou se mover. Os investidores olhavam fixamente. Os comissários de bordo ficaram congelados e a respiração de Carolina vinha em lufadas curtas enquanto ela agarrava a barriga mais forte. Verônica tentou recuperar sua compostura, dando um passo à frente com uma risada forçada. Isso é ridículo. Henrique não precisa te ouvir. Ele é seu próprio homem. Ele não precisa de seu irmão mais velho lhe dizendo como lidar com seu casamento. Alexandre virou a cabeça lentamente, fixando-a com um olhar tão afiado que ela cambaleou para trás. Você não pertence aqui, ele disse friamente. Você não passa de um parasita se alimentando da fraqueza dele. Este avião é para a família, negócios e legado. Você não é nenhuma dessas coisas. As bochechas de Verônica coraram. Seus lábios tremeram enquanto sua confiança se evaporava. Pela primeira vez, ela não tinha uma resposta inteligente. Henrique estendeu a mão para o braço dela, tentando firmá-la. Mas as próximas palavras de Alexandre cortaram a cabine como uma lâmina. Carolina fica, ele declarou. Você vai embora. Gritos de espanto encheram o salão. Verônica olhou para ele em choque. O quê? Você não pode simplesmente... Eu posso, Alexandre interrompeu, sua voz como um trovão. E eu irei. O nome Monteiro tem defendido poder, dignidade e lealdade. Você o arrastou na sujeira por tempo suficiente. O rosto de Henrique corou. Você não pode tomar decisões por mim. Eu não sou uma criança para você mandar. Os olhos de Alexandre se endureceram. Você já provou que não é um homem. Se fosse, não estaria aqui ostentando sua amante enquanto sua esposa grávida chora em silêncio. As lágrimas de Carolina escorreram novamente, mas desta vez eram diferentes. Não eram apenas lágrimas de dor. Eram lágrimas de algo novo. Ela se sentia vista, protegida. Por anos, ela havia suportado a crueldade de Henrique sozinha, e agora alguém a havia defendido na frente de todos. Sua mão tremeu enquanto ela limpava uma lágrima da bochecha, sussurrando quase inaudivelmente. Obrigada. Alexandre ouviu. Seu olhar piscou para ela no mais breve dos segundos, suavizando antes de retornar a Henrique. Isso acaba esta noite. Ele disse firmemente. Quando pousarmos, você e eu teremos uma conversa muito séria sobre as consequências. Mas, por enquanto, sua voz se elevou, comandando a sala. Nem mais uma palavra contra ela. Vocês entendem? Ninguém ousou argumentar. Nem Henrique, nem Verônica, nem mesmo os investidores que haviam construído suas fortunas em confrontos. A cabine estava pesada com tensão. Cada respiração densa com verdades não ditas. Henrique se recostou em seu assento com a mandíbula cerrada, seu orgulho ferido, mas seu poder escorrendo. Verônica sentou-se rigidamente ao lado dele, pálida e abalada, suas garras embotadas. Carolina se recostou lentamente, seu coração batendo forte, seu corpo tremendo. Pela primeira vez no que parecia uma eternidade, ela não estava se afogando sozinha. Mas sob o alívio frágil, outro medo borbulhava. Porque se Alexandre havia intervindo agora, o que mais ele sabia? E o que aconteceria quando todas as verdades escondidas finalmente viessem à tona? Porque uma coisa era certa. Este era apenas o começo da queda de Henrique Monteiro. O jato particular ainda estava no ar, mas parecia que o chão já havia mudado sob os pés de todos. A atmosfera era densa, sufocante e carregada de tensão. Cada passageiro, investidores, comissários, até mesmo os pilotos atrás da porta do cockpit, sabiam que estavam testemunhando algo que nunca esqueceriam. Alexandre Monteiro estava no centro de tudo,
elevando-se sobre seu irmão mais novo com uma calma que irradiava mais poder do que a arrogância barulhenta de Henrique jamais poderia. Suas palavras ainda ecoavam no silêncio. Isso acaba esta noite. Carolina estava sentada em silêncio, suas mãos ainda tremendo sobre a barriga. Seu corpo doía pelo puxão em seu cabelo, seu rosto queimava de humilhação. Mas pela primeira vez em anos, ela sentiu o despertar de uma fraca sensação de segurança. A presença de Alexandre era como uma parede entre ela e a crueldade que quase a havia quebrado. Henrique, no entanto, não havia terminado. Ele se inclinou para a frente, sua expressão contorcida de frustração. Não pense que você pode me humilhar assim, Alex. Você pode ser o chamado irmão de ouro, o bilionário com a imagem perfeita, mas eu construí minha própria vida. Você não me controla. Os olhos de Alexandre se estreitaram ligeiramente, mas sua voz permaneceu uniforme. Não, Henrique, você não controla a si mesmo, e esse é o problema. Ele se virou lentamente, deliberadamente, em direção aos investidores sentados por perto. Senhores, vocês viram com seus próprios olhos este homem que afirma representar o nome Monteiro, que está no conselho de nossas empresas, desfila sua amante na frente de vocês enquanto degrada sua esposa, uma mulher que carrega o próximo herdeiro de nossa família. Vocês confiam em um homem assim para lidar com o dinheiro de vocês, os contratos de vocês, as parcerias de vocês? Os investidores se encolheram. Nenhum ousou falar, mas suas expressões traíam desconforto. Eles haviam investido não apenas em Henrique, mas no nome Monteiro, e agora esse nome estava manchado por sua imprudência. O rosto de Henrique ficou pálido, depois vermelho de fúria. Você não ousaria. Eu acabei de ousar. Alexandre o interrompeu. Sua voz subiu ligeiramente, carregando todo o peso de sua autoridade. Eu não vou permitir que você manche o que gerações construíram. Seu comportamento esta noite é mais do que uma falha pessoal. É uma desgraça para esta família, esta empresa e este legado. Verônica zombou, cruzando os braços. Por favor, todos aqui sabem que Henrique é o verdadeiro sedutor, não você. Você se esconde atrás de seus bilhões, mas Henrique, ele sabe como conquistar as pessoas. É por isso que ele não precisa de sua aprovação. O olhar de Alexandre se voltou para ela, afiado como uma lâmina. Você confunde manipulação com charme e confunde ganância com amor. O que exatamente você acha que Henrique lhe deu, Verônica? Alguns vestidos, um assento neste jato? Você sabe o que ele tirou para pagar por eles? Verônica piscou, subitamente incerta. Do que você está falando? Alexandre estendeu a mão para sua maleta, que estava ao seu lado. Ele tirou uma pasta fina e a jogou na mesa com um tapa forte. Papéis se espalharam pela madeira polida. Registros financeiros, ele disse friamente. Retiradas, transferências, contas de gastos não autorizados, todas ligadas a Henrique Monteiro. Centenas de milhares de reais canalizados para hotéis, joias e entretenimento, a maior parte com seu nome anexado. Os investidores se inclinaram para a frente, com os olhos arregalados enquanto examinavam os documentos. Sussurros se espalharam pela cabine. Henrique se lançou para os papéis, com o rosto se contorcendo de pânico. Esses são privados. Você não tinha o direito de... Eu tenho todo o direito. Alexandre o interrompeu, sua voz ecoando. Eu te avisei meses atrás, Henrique. Eu vi as discrepâncias, eu vi os gastos imprudentes e te dei uma chance de corrigir isso. Em vez disso, você dobrou a aposta. Você usou o dinheiro da empresa para financiar seu caso, para manter esta mulher satisfeita, enquanto sua esposa ficava em casa, grávida, se perguntando onde você estava. A sala congelou. A traição de Henrique não era mais um pecado privado, sussurrado nas sombras. Era um fato.
exposto sob a luz implacável da evidência. Carolina ofegou suavemente, a mão voando para a boca. Ela havia suspeitado que Henrique a estava traindo, mas nunca soube da profundidade de seu engano, o dinheiro, as mentiras, a traição que foi além de seu casamento e para os negócios. A voz de Henrique falhou, enquanto ele tentava se recuperar. Você não entende, Alex. Eu ia pagar de volta. Era temporário, apenas um empréstimo. Um empréstimo? Alexandre gritou, sua compostura se quebrando em fúria controlada. Você chama roubar de sua própria empresa de empréstimo? Você colocou todos os investidores em risco. Você colocou nossa família em risco. O rosto de Verônica perdeu a cor. Ela olhou para Henrique com olhos arregalados e assustados. Você me disse que era seu dinheiro. Você me disse. Cale a boca. Henrique sibilou, agarrando o braço dela, mas ela o puxou, sua voz subindo em desespero. Você mentiu para mim? Você me fez acreditar que eu estava segura com você? E agora, eu também serei arruinada? Você acha que eu vou afundar com você? Sua voz estridente ecoou pela cabine, selando o destino de Henrique. O olhar de Alexandre cortou entre eles, frio e final. Isto é o que acontece quando a arrogância substitui a responsabilidade, quando a luxúria substitui a lealdade. Você construiu sua casa em mentiras, Henrique, e esta noite ele bateu a pasta, seu tom ressoando com julgamento. Ela desaba. A cabine estava em completo silêncio. Henrique afundou de volta em sua cadeira, derrotado, mas ainda remoendo, seu orgulho se agarrando aos poucos restos de dignidade que lhe restavam. Verônica sentou-se rigidamente ao lado dele, sua expressão outrora arrogante substituída pelo medo. O peito de Carolina subia e descia em respirações rápidas. Ela se sentia como se estivesse assistindo sua vida se desmoronar diante de seus olhos, mas pela primeira vez não era ela que estava sendo desfeita. A máscara de Henrique havia caído e o mundo finalmente o via pelo que ele era. Seus olhos piscaram para Alexandre. Gratidão, confusão e admiração colidiram em seu peito. Ele havia destruído a fachada de Henrique com precisão cirúrgica e, ao fazer isso, ele havia lhe dado algo que ela pensou ter perdido para sempre: a possibilidade de justiça. Alexandre se endireitou, olhando para seu irmão uma última vez. Quando pousarmos, o conselho ouvirá sobre isso. Você responderá por cada centavo, cada mentira, cada humilhação que você causou. E Carolina? Ele se virou para ela, seu tom se suavizando. Ela merece coisa melhor. Ela terá coisa melhor. Os lábios de Carolina se abriram, sua garganta se apertando. Ela queria agradecê-lo, dizer o que suas palavras significavam, mas o nó em seu peito era muito pesado. Em vez disso, uma única lágrima escorregou por sua bochecha, brilhando na fraca luz da cabine. E embora Henrique estivesse a poucos metros de distância pela primeira vez, Carolina não se sentia mais prisioneira dele. Ela se sentia livre. O que ela não sabia era que a liberdade tinha um preço, e a verdadeira batalha por sua dignidade ainda estava por vir. O jato cortou o céu noturno, mas por dentro o mundo se desmoronava para Henrique Monteiro. Ele estava sentado rigidamente em seu assento, com a mandíbula cerrada, suor escorrendo por sua têmpora. O sorriso confiante que o sustentou por anos de engano havia sumido, arrancado pela precisão fria de Alexandre. Carolina sentou-se em frente a ele, ainda abalada, sua mão repousando protetoramente sobre o estômago. Seu corpo tremia com a memória do ataque de Verônica, mas seus olhos, vermelhos e inchados de lágrimas, permaneceram fixos em Henrique. Ela o amou uma vez. Ela carregou seus fardos, acreditou em suas promessas, sonhou com o futuro deles juntos.
Mas agora, olhando para o homem diante dela, ela percebeu que ele era um estranho. Verônica, por sua vez, estava se desmoronando à sua própria maneira. Seu exterior impecável se rachou, o pânico se espalhando por seus traços pintados. Ela havia construído sua confiança no charme de Henrique, em suas promessas sussurradas, em seus presentes caros. Mas com a revelação de Alexandre, aqueles presentes se tornaram cinzas. Eles não eram símbolos de amor, eram quinquilharias roubadas, financiadas por engano. Eu posso explicar, Henrique murmurou, sua voz trêmula, mas ainda com arrogância. Seus olhos se moveram para os investidores como se estivesse apelando por simpatia. Isso está sendo exagerado, não é o que parece. A expressão de Alexandre se endureceu. Não nos insulte mais. Vimos os registros, vimos a traição. A questão agora é, o que mais você tem escondido? Os investidores se inclinaram para a frente, seus olhos afiados. Eram homens que prosperavam com informações, que sentiam o cheiro da fraqueza como lobos cercando uma presa. E Henrique estava sangrando. Henrique passou a mão pelo cabelo, sua compostura se quebrando. Olha, eu precisava do dinheiro. Eu ia pagar de volta assim que os novos negócios fossem fechados. Verônica, ela precisava de apoio. Ele gesticulou fracamente em direção a ela. A cabeça de Verônica se virou para ele, seus olhos piscando. Apoio? Ela sibilou. Você me disse que era seu dinheiro. Você me disse que tinha tudo sob controle. Eu não me inscrevi para ser arrastada para algum escândalo que poderia me destruir. Henrique agarrou o pulso dela, sua voz afiada. Cale a boca! Ela puxou a mão, sua voz subindo com fúria e medo. Não, Henrique, eu não vou. Você mentiu para mim. Você me fez acreditar que eu estava segura com você. E agora? Eu também serei arruinada? Você acha que eu vou afundar com você? Suas palavras cortaram a cabine, cruas e desesperadas. Os investidores trocaram olhares, alguns quase sorrindo com a implosão acontecendo diante deles. Alexandre permaneceu em silêncio, deixando o caos expor mais do que ele jamais poderia com palavras. O coração de Carolina batia forte. Cada confissão era como uma pedra caindo em seu peito. Ela havia suportado a crueldade dele, sua negligência, sua traição. Mas ao ouvir isso falado em voz alta, ao ouvir Verônica admitir as mentiras, não havia mais como negar a verdade. Você me disse, Verônica continuou, sua voz trêmula, que seu irmão tinha inveja de você, que você era o verdadeiro cérebro da família, que em breve você teria mais do que ele. Você disse que eu estaria ao seu lado quando isso acontecesse. Isso também era uma mentira? O rosto de Henrique se contorceu de raiva. Não distorça isso, Verônica. Eu te dei tudo. Você não me deu nada além de luxo emprestado, ela retrucou. Você me prometeu poder, estabilidade. Em vez disso, você me deu restos pagos com dinheiro roubado. Você sabe o que acontece com as mulheres presas a escândalos como este? Nós somos descartadas, esquecidas. Eu não vou deixar você me arrastar para baixo. Suas palavras ressoaram com desespero, mas sob o pânico havia a verdade. Verônica era uma sobrevivente, e ela podia ver o navio de Henrique afundando. Alexandre finalmente se adiantou, sua voz como aço. Você vê, Henrique, até ela vê no que você se tornou. Você a usou assim como usou todos os outros. Carolina, esta família, nosso nome, até as pessoas que confiaram em você com seus investimentos. E agora a máscara caiu. A respiração de Henrique estava irregular, seus olhos desviando entre Verônica, Carolina e seu irmão. Você não pode fazer isso comigo.
Vocês não podem todos se virar contra mim. Os lábios de Carolina se abriram, sua voz quebrando o silêncio. Foi a primeira vez que ela falou desde o ataque. Você já fez isso a si mesmo, Henrique. Suas palavras eram suaves, trêmulas, mas carregavam mais peso do que qualquer acusação. A cabine inteira se acalmou, ouvindo. Os olhos de Carolina brilhavam com lágrimas, mas sua voz se tornou mais forte. Eu implorei para você me amar. Eu implorei para você me ver, para ver nosso bebê. Mas você não se importou. Você a escolheu. Você escolheu seu orgulho. E agora o mundo inteiro sabe o que você é. Henrique se encolheu como se tivesse sido atingido. Por um momento, ele parecia quase humano, assombrado, quebrado, mas o vislumbre de vulnerabilidade desapareceu rapidamente, substituído pela raiva. Você acha que é melhor que eu, Carolina? Você acha que alguém vai acreditar em você sem mim? Você não é nada sem o nome desta família. A voz de Alexandre cortou como um chicote. Você está errado, Henrique. Ela é tudo o que esta família deveria defender. Lealdade, dignidade, resiliência. E você é o único que não tem nada. A risada de Verônica foi aguda e amarga. Ele está certo. Você está acabado, Henrique. E eu não vou afundar com você. Eu vou encontrar alguém que realmente possa cumprir suas promessas. Henrique olhou para ela em descrença, a traição piscando em seu rosto. Você está me deixando? Verônica encolheu os ombros, sua voz pingando de desprezo. Você não tem mais nada a lhe oferecer. Por que eu ficaria? As palavras pairaram no ar como um veredicto final. Henrique, o homem que um dia desfilou com arrogância, agora estava desmoronando em seu assento. Sua amante o havia traído. Sua esposa havia falado contra ele. Seu irmão havia destruído sua fachada. Carolina exalou, uma lágrima escorrendo por sua bochecha. Por tanto tempo, impotente, sem voz. Mas naquela noite, a traição de Henrique havia sido arrastada para a luz para que todos vissem. E naquela luz, ela sentiu algo se agitar dentro dela, uma força que ela pensou ter perdido. Alexandre se endireitou, sua voz final. Quando pousarmos, isso irá mais longe. O conselho ouvirá, a imprensa ouvirá, e Henrique, sua queda será pública. Os ombros de Henrique caíram, sua cabeça pendendo. Ele havia construído seu mundo em mentiras. E agora, esse mundo estava desmoronando ao seu redor. Carolina fechou os olhos, sua mão pressionando o estômago. Pela primeira vez em meses, ela sussurrou para seu bebê. Nós vamos ficar bem. E embora seu coração ainda doesse, ela acreditou. Mas o que ela ainda não percebia era que essa exposição era apenas o primeiro passo, porque a verdadeira luta por sua dignidade ainda estava por vir. A cabine do jato parecia pesada, cheia do peso de lágrimas não derramadas e dos destroços de um casamento. Carolina estava reclinada em seu assento, exausta de seu desabamento. Seus olhos estavam inchados, sua voz rouca, mas suas mãos nunca deixavam a barriga. Ela sussurrava para seu filho, como se a pequena vida dentro dela fosse a única âncora a mantê-la à tona. Do outro lado, Henrique remoía em silêncio amargo, seu orgulho em farrapos. Sua amante o havia traído, seu irmão o havia humilhado, e sua esposa, sua outrora esposa quieta e submissa, finalmente havia falado com uma força que cortou sua arrogância. Ele não conseguia mais controlar a narrativa, e isso o aterrorizava. Mas Alexandre Monteiro não havia terminado. Ele estava no centro da cabine, com os ombros largos e uma presença imponente que exigia atenção. Quando ele falou,
Sua voz era medida, firme, mas cada palavra carregava o peso de um martelo caindo. Carolina, ele disse, virando seu olhar para ela. Há algo que você precisa saber. Algo que eu deveria ter lhe contado há muito tempo. Sua testa franziu. Ela olhou para ele com confusão, seus lábios se abrindo. O que você quer dizer? Henrique zombou, tentando recuperar um pouco de controle. Não o escute, Carolina. Ele está apenas tentando te virar contra mim. Ele sempre teve inveja de mim, sempre tentou roubar o que é meu. O olhar de Alexandre o silenciou instantaneamente. Você roubou de si mesmo, Henrique, e perdeu tudo por causa disso. Mas Carolina, ele suavizou o tom enquanto voltava seu olhar para ela. Você teve mais poder do que imagina o tempo todo. Carolina piscou, balançando a cabeça. Eu não entendo. Alexandre estendeu a mão para sua maleta novamente, tirando outra pasta, esta selada com um brasão dourado. Ele a colocou na mesa entre eles. Este é o testamento do nosso pai, o que você nunca viu. A cabine ficou completamente em silêncio. O rosto de Henrique perdeu a cor, seus olhos se arregalando em choque. Você não faria isso, ele sibilou. Eu faria, Alexandre respondeu friamente. E eu farei. Carolina hesitou antes de estender a mão com mãos trêmulas. Ela abriu a pasta, seus olhos examinando a escrita elegante, e então ela a viu, seu próprio nome escrito em tinta preta, bem ao lado do de Alexandre. Sua respiração ficou presa. O que é isso? É a verdade, Alexandre disse firmemente. Quando você se casou com o Henrique, nosso pai atualizou o testamento. Ele a via como parte desta família, não apenas como a esposa de Henrique, mas como alguém que incorporava os valores que ele queria que o nome Monteiro levasse adiante. Lealdade, integridade, força. Você foi adicionada como beneficiária, não Henrique. Você. O coração de Carolina batia forte em seu peito. Sua visão embaçou enquanto ela relia as palavras repetidamente, incapaz de acreditar nelas. Durante todo esse tempo, ela pensou que era impotente, um fardo, uma reflexão tardia. Mas ali estava, por escrito, ela não era nada. Ela era uma herdeira do império. Henrique pulou de seu assento, a fúria fervendo. Mentiras! Ela não merece, ela não passa de um caso de caridade. Nosso pai nunca faria isso. Ele fez. Alexandre o interrompeu, sua voz cortante. E no fundo, você sabe por quê. Ele viu através de você, Henrique. Ele sabia que você não tinha a disciplina, o caráter, a força para liderar. Então ele salvaguardou o futuro da família. Carolina foi a escolha dele, não você. Gritos de espanto se espalharam pelos investidores. Amanda olhava com os olhos arregalados, com a mandíbula frouxa. Até os comissários de bordo congelaram, a revelação enviando ondas de choque pela cabine. Carolina pressionou a mão em seu peito, seu coração disparado. Eu não sei o que dizer. Alexandre se aproximou, seu tom se suavizando. Você não precisa dizer nada, mas precisa entender. Você não é impotente. Você nunca foi. Henrique tentou despojá-la de sua dignidade, mas ele não pode tirar o que você é. E agora você tem o direito legal de proteger a si mesma e a seu filho. Seus lábios tremeram enquanto novas lágrimas enchiam seus olhos, não lágrimas de desespero desta vez, mas de descrença, de alívio avassalador. Por tanto tempo, ela viveu nas sombras, convencida de que não tinha voz nem força. E agora, de repente, a verdade iluminava tudo. A voz de Henrique falhou de desespero. Carolina, me escute. Não o deixe distorcer isso. Você é minha esposa. Nós deveríamos ser uma equipe. Você não pode ficar do lado dele. Você não pode me destruir.
Carolina se virou lentamente para ele, suas lágrimas ainda caindo, mas quando ela falou, sua voz carregava uma força tranquila que a surpreendeu. Você destruiu a si mesmo, Henrique, e você nos destruiu. Eu implorei por amor, por respeito, e você me deu traição. Você não pode pedir lealdade agora. Suas palavras atingiram mais forte do que qualquer golpe. Henrique cambaleou para trás, seu rosto desmoronando. Pela primeira vez, ele parecia pequeno, fraco, derrotado. Verônica se inclinou para a frente, seu sorriso retornando de uma forma distorcida. Então, ela tem o dinheiro? O poder? Parece que você realmente está acabado, Henrique. Ela riu cruelmente, mas o som era oco. Até ela parecia abalada pela revelação. Carolina a ignorou. Pela primeira vez, ela não estava olhando para Verônica. Ela não estava olhando para Henrique. Ela estava olhando para si mesma, para a força que ela havia esquecido, para a resiliência enterrada sob anos de dor. Sua mão repousou firmemente em sua barriga enquanto ela sussurrava: "Nós vamos ficar bem. A mamãe não é mais fraca." Alexandre inclinou a cabeça ligeiramente, uma rara suavidade piscando em seus olhos. "Essa é a verdade que nosso pai viu em você, e agora o mundo verá isso também." Carolina fechou a pasta, seus dedos tremendo, mas resolutos. Ela olhou para Henrique uma última vez, sua voz calma, mas final. "Quando este avião pousar, eu vou entrar com o divórcio. E desta vez, você não vai tirar nada de mim, nem meu filho, nem minha dignidade, nem meu futuro." Henrique afundou de volta em sua cadeira, seus ombros desabando sob o peso da derrota. A poderosa fachada que ele construiu por anos havia sumido, e em seu lugar havia nada além de um homem quebrado. O jato continuou a zumbar, mas dentro da cabine, uma nova energia preenchia o ar. Carolina não estava apenas sobrevivendo mais, ela estava começando a se levantar. E ninguém, nem Henrique, nem Verônica, nem mesmo seus próprios medos, podia parar o que estava por vir. O rugido dos motores do jato finalmente se suavizou em silêncio quando o avião pousou em Paris. Mas dentro do coração de Carolina Fernandes, um novo fogo havia começado a rugir, mais alto do que qualquer máquina. Ela pisou no asfalto com pernas trêmulas, seu corpo ainda carregando o peso da humilhação, da traição e do desgosto, mas também algo mais, a determinação. Pela primeira vez desde o dia de seu casamento, ela não mais se agarrava à sombra de Henrique. Ela não se sentia mais acorrentada às escolhas dele ou à sua crueldade. A revelação de seu lugar no testamento dos Monteiro havia aberto uma porta que ela nunca soube que existia. E através dela, ela vislumbrou uma versão de si mesma que quase havia esquecido. Uma mulher que podia ficar de pé, que podia revidar, que podia proteger não apenas a si mesma, mas seu filho. Alexandre ficou por perto, mas lhe deu espaço. Ele não a seguia de perto, não a sufocava. Em vez disso, ele ofereceu uma orientação tranquila. "Amanhã, você se encontrará com os advogados da família em Paris", ele explicou, enquanto o comboio de carros pretos se afastava do aeroporto. "Eles confirmarão tudo o que eu lhe mostrei no jato. Você verá por si mesma que o poder agora é seu. Mas, Carolina, o poder não significa nada a menos que você o use." Ela assentiu, com as mãos repousando na barriga. "Eu não sei se estou pronta." O olhar afiado de Alexandre se suavizou. "Você também não estava pronta para a traição, mas sobreviveu a ela, e agora você fará mais do que sobreviver. Você vai se levantar." As palavras ecoaram em sua mente muito depois de eles chegarem ao hotel. Um monumento de vidro e mármore de 5 estrelas,
o tipo de lugar onde bilionários travavam guerras silenciosas a portas fechadas. Carolina seguiu um membro da equipe para a sua suíte, mas quando ela abriu as portas douradas, ela congelou. O quarto não era apenas luxuoso, ele estava preparado. Em um dos lados, uma fileira de vestidos de grife pendurados em tons de poder. Vermelhos profundos, verdes esmeralda, pretos da meia-noite. Na penteadeira, maquiagem e joias cuidadosamente arranjadas brilhavam sob as luzes. E ao lado da cama, um bilhete na caligrafia de Alexandre. Você é mais forte do que sabe. Vista isso, mostre isso. Seus joelhos cederam e ela se sentou na cama, com as lágrimas ameaçando escorrer. Ninguém nunca havia lhe dado ferramentas para se levantar antes. Por anos, ela foi instruída a se encolher, a se submeter, a ficar quieta. E agora, ali estava a prova de que alguém acreditava em seu potencial. Naquela noite, Carolina mal dormiu. Seus sonhos eram inquietos, cheios de ecos da crueldade de Henrique, da risada de Verônica e da voz firme de Alexandre. Ao amanhecer, ela se levantou com uma decisão. Ela não seria mais a mulher se escondendo no canto, agarrando o estômago em silêncio. Ela se tornaria alguém para quem seu filho pudesse olhar. A transformação começou lentamente. O primeiro passo foi físico. Ela ficou em frente ao espelho, olhando para seu reflexo pálido. Seu cabelo estava emaranhado, sua pele manchada de tanto chorar. Ela parecia quebrada. Mas quando ela deixou o cabeleireiro que Alexandre havia arranjado entrar, algo mudou. Horas se passaram em um borrão de modeladores, escovas e pós. Quando acabou, Carolina mal se reconheceu. Seu cabelo caía em ondas suaves, emoldurando seu rosto com elegância. Seus olhos brilhavam, não mais embaçados pela dor, mas aguçados pela determinação. O inchaço ao redor de suas bochechas havia desaparecido, substituído por um brilho que falava não de riqueza, mas de resiliência. O segundo passo foi a roupa. Ela vestiu um vestido verde escuro que abraçava suas curvas de forma modesta, mas poderosa, o tecido fluindo como a própria força. Em volta de seu pescoço, ela prendeu um pingente de diamante simples, mas impressionante, o presente do patrimônio da família Monteiro que ela uma vez guardou com vergonha, acreditando que não o merecia. Agora ele repousava contra seu coração como uma armadura. O terceiro passo foi interno. Ela ficou em frente ao espelho novamente, com as mãos repousando em seu estômago. Nós não somos mais fracos, ela sussurrou para seu filho ainda não nascido. Nós não somos vítimas dele, nós somos sobreviventes, lutadores, e amanhã nós vamos mostrar ao mundo. Quando ela saiu da suíte naquela noite, até Alexandre fez uma pausa. Por um momento, sua expressão cuidadosamente composta se suavizou em algo quase como admiração. Você está... Ele começou, então parou. Em vez disso, ele simplesmente assentiu. Você está pronta. Carolina sorriu fracamente, uma mistura de nervosismo e determinação se enrolando em seu peito. Eu não me sinto pronta, mas talvez esse seja o ponto. Eu estava esperando que Henrique me desse força. Agora eu vejo que eu a tive o tempo todo. Eles passaram a noite se preparando. Alexandre a instruiu sobre o que estava por vir. A gala organizada por um dos parceiros de negócios mais próximos da família Monteiro, onde Henrique era esperado para aparecer e transformar sua queda em mera fofoca. Carolina iria, não como uma esposa silenciosa, mas como a mulher com o testamento, a verdade e a força para destruir as mentiras dele. Ela praticou ficar de pé, falar claramente, olhar diretamente nos olhos daqueles que duvidavam dela. Cada vez que ela tropeçava, Alexandre a lembrava. Não pense em Henrique, pense em seu filho.
Proteger seu filho é proteger a si mesma. À meia-noite, Carolina desabou na cama, exausta, mas desta vez, sua exaustão carregava um propósito. Ela sonhou não com traição, mas com estar na luz, sem medo. Na manhã seguinte, ela acordou com uma calma clareza. O medo ainda estava lá. Medo da raiva de Henrique, medo dos sussurros públicos, medo de tropeçar diante dos homens e mulheres poderosos que a julgariam. Mas sob esse medo havia um aço que ela não havia sentido antes. Ela se vestiu deliberadamente, escolhendo um vestido carmesim profundo, vermelho para a sobrevivência, vermelho para o poder, vermelho para o sangue que ela havia derramado em silêncio, agora transformado em força. Seus saltos batiam no chão de mármore enquanto ela andava, cada passo mais alto, mais certo. Alexandre a encontrou na entrada, oferecendo seu braço. Esta noite, ele disse, eles todos verão a verdade, não apenas sobre Henrique, mas sobre você. Carolina colocou a mão no braço dele, se firmando. Então vamos garantir que eles nunca se esqueçam disso. O comboio os levou para a gala, onde lustres brilhavam e câmeras piscavam. No momento em que Carolina entrou no grande salão, sussurros percorreram a multidão. As pessoas esperavam que ela chegasse quebrada, humilhada, invisível. Em vez disso, eles viram uma mulher transformada, forte, radiante, imponente. Henrique, já lá dentro com Verônica se agarrando ao seu lado, congelou no meio de uma risada quando a viu. Seu sorriso vacilou, seu copo quase escorregando de sua mão. Pela primeira vez, ele parecia ser o que não pertencia. Carolina encontrou o olhar dele, inabalável. Ela caminhou para a frente, cada passo medido, cada respiração constante. Ela não era mais a sombra dele. Ela não era mais a vítima dele. Ela era a tempestade que vinha para reivindicar a justiça. E enquanto a multidão se virava para assistir, o palco estava montado para a pública prestação de contas que Henrique Monteiro temia o tempo todo. O grande salão cintilava com lustres, uma catedral de riqueza e influência, onde reputações eram feitas ou destruídas em uma única noite. A gala era para ser a chance de Henrique Carvalho de se recuperar, de encantar os investidores e de dispensar os sussurros que haviam começado a circular ao seu redor. Mas quando Carolina entrou no salão, brilhando em carmesim, com o queixo erguido e os passos firmes, a noite se tornou algo inteiramente diferente. Cada cabeça se virou, cada sussurro se intensificou. As pessoas esperavam uma mulher quebrada se escondendo da humilhação. Em vez disso, eles viram o poder envolto em graça, a dor transformada em força. Alexandre caminhou ao lado dela como uma sombra de aço, sua presença silenciosa, mas imponente. Mas foi Carolina quem atraiu os olhares, quem controlou a sala de uma forma que Henrique nunca realmente conseguiu. O copo de Henrique tremia em sua mão, enquanto ele a via atravessar o salão. Verônica se agarrava a seu braço, suas unhas cravando na manga dele, seu sorriso forçado traindo desconforto. Ele tentou recuperar sua compostura, levantando a voz com uma falsa arrogância. Bem, vejam quem decidiu aparecer. Carolina, você está cheia de surpresas. Carolina parou a poucos metros de distância, seus olhos fixos nos dele. Sua voz, calma e clara, se espalhou pelo salão. Você está certo, Henrique. Eu estou cheia de surpresas. Mas esta noite você será o surpreendido. A multidão murmurou. Alexandre se afastou ligeiramente, dando a ela o palco. Por anos, ela foi a esposa silenciosa, mas a noite era dela.
Carolina tirou uma pasta de sua bolsa, a mesma pasta que Alexandre havia lhe mostrado no jato. Ela assegurou, sua voz firme. Este é o meu nome no testamento dos Monteiro, o que seu pai atualizou quando nos casamos. Ele acreditava em lealdade, em dignidade, em força, e ele me confiou o futuro desta família, não a você. Gritos de espanto percorreram o salão. As câmeras piscaram. Os investidores se inclinaram para a frente, famintos pelo espetáculo. O rosto de Henrique ficou vermelho, seu sorriso desmoronando. Isso é uma mentira! Ele gritou, sua voz falhando. Ela não é nada sem mim! Carolina deu um passo à frente, seus saltos batendo como o martelo de um juiz. Nada sem você? Seus olhos brilharam com fúria controlada. Eu desisti de tudo por você, minha carreira, meus sonhos, minha dignidade, e em troca, você me deu traição. Você riu enquanto sua amante puxava meu cabelo em um avião cheio de investidores. Você roubou de sua própria empresa para financiar seu caso, e você ousa ficar aqui e me chamar de nada? A sala ficou em silêncio, todos os olhos fixos nela. Até Verônica congelou, seu aperto no braço de Henrique se afrouxando. A voz de Alexandre ressoou do lado, profunda e imponente. Ela fala a verdade. Os documentos foram verificados. O conselho já foi notificado. O tempo de Henrique Carvalho acabou. O mundo de Henrique desmoronou diante da multidão. Os investidores trocaram olhares, suas expressões se tornando frias e calculistas. Eles não estavam mais olhando para um líder, eles estavam olhando para uma responsabilidade. Verônica, sentindo a mudança, se afastou de Henrique, sua voz afiada. Você me disse que tinha controle. Você me disse que nada disso nos afetaria. Mas você está acabado, Henrique. Eu não vou afundar com você. Ela jogou seu copo na mesa, o champanhe se derramando como promessas desperdiçadas, e saiu sob o brilho das câmeras. Henrique estendeu a mão desesperadamente. Verônica, não se atreva. Mas ela já tinha ido embora, deixando-o sozinho. O coração de Carolina batia forte, mas ela se manteve firme. A multidão não estava apenas testemunhando a queda de Henrique. Eles estavam testemunhando o renascimento dela. Ela levantou o queixo, sua voz firme, embora seus olhos estivessem cheios de lágrimas. Por anos, eu me permiti acreditar que era fraca, que eu tinha que ficar em silêncio, que eu tinha que aguentar. Mas esta noite, eu estou aqui para lembrar a cada mulher neste salão. Silêncio não é força, suportar a crueldade não é lealdade, e o amor não significa perder a si mesma. O salão irrompeu em aplausos, agudos e trovejantes. Alguns aplaudiram com cautela, outros com paixão. Mas juntos, eles construíram uma tempestade de aprovação que abafou os protestos de Henrique. Ele cambaleou para a frente, sua voz falhando. Você vai se arrepender disso, Carolina. Você vai se arrepender de se virar contra mim. Alexandre interveio, sua presença como uma parede. Não, Henrique, o único arrependimento aqui é seu. Você tinha tudo, uma esposa leal, um filho futuro, um lugar nesta família, e você jogou tudo fora. 2 membros do conselho se aproximaram, flanqueando Henrique. Um deles falou firmemente. Você está acabado, Carvalho. Com efeito imediato, suas ações estão congeladas. Seu assento no conselho está revogado. A segurança o acompanhará para fora. O rosto de Henrique se contorceu de raiva e descrença. Vocês não podem fazer isso. Este é meu legado. Não! Carolina disse suavemente, sua voz carregando mais poder do que os gritos dele. Esta foi sua prisão. Meu legado começa esta noite. Os guardas o agarraram pelos braços, puxando-o em direção à saída. As câmeras piscaram violentamente, capturando cada segundo do espetáculo. Henrique lutou, amaldiçoou, mas foi inútil. Sua queda foi pública, brutal e completa.
Quando as portas se fecharam atrás dele, o silêncio pairou por um instante antes de dar lugar a aplausos mais uma vez. Aplausos para Carolina. Ela ficou parada, com o peito subindo e descendo com emoção. Lágrimas escorreram por suas bochechas, mas elas não eram mais as lágrimas de uma mulher quebrada. Eram as lágrimas de libertação, de vitória, de catarse. Ela pressionou uma mão na barriga, sussurrando através do rugido da multidão. Nós estamos livres, meu amor. Nós finalmente estamos livres. Alexandre se aproximou, sua voz baixa, mas orgulhosa. Você conseguiu. Você não apenas sobreviveu, você conquistou. Carolina se virou para ele, seus lábios tremendo em um leve sorriso. Eu não fiz isso sozinha. Por um momento, o salão pareceu desaparecer, deixando apenas os dois de pé no brilho do triunfo. Carolina não era ingênua, sua jornada não havia acabado. Ainda haveria desafios, ainda sussurros, ainda feridas a serem curadas. Mas naquela noite, ela havia provado algo a si mesma e ao mundo. Ela não era mais definida pela crueldade de Henrique Carvalho. Ela era Carolina Fernandes, mais forte, mais sábia, inquebrável. Enquanto os aplausos aumentavam, Alexandre se inclinou o suficiente para que apenas ela ouvisse. Nosso pai estava certo. Você é o futuro desta família e eu estarei ao seu lado para garantir que ninguém nunca mais tire isso de você. Carolina assentiu, suas lágrimas brilhando na luz do lustre. Ela olhou para o mar de rostos, não mais com medo do julgamento deles. Ela havia enfrentado a traição, a humilhação, o desespero e havia se levantado. A noite havia começado como a chance de redenção de Henrique. Ela terminou como a coroação de Carolina. E enquanto as câmeras a capturavam em pé em carmesim, com a mão na barriga, o mundo se lembraria daquela noite como o momento em que uma esposa quebrada se tornou imparável. Então, meus amigos maravilhosos, é assim que esta história chega ao fim. E se você ainda está aqui comigo até agora, isso significa que algo na jornada de Carolina tocou seu coração também. A vida sempre nos testa, mas, como disse Marco Aurélio, você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará a força. Assim como Carolina, todos nós podemos nos levantar da traição, encontrar a cura e proteger nossa dignidade. Se esta história te emocionou, por favor, curta este vídeo, compartilhe com alguém que possa precisar de esperança e não se esqueça de se inscrever em nosso canal para que possamos continuar caminhando por estas jornadas poderosas juntos.